Fala galera, boa semana a todos, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. Eu queria falar que o Felipe Luiz deu um show de profissionalismo nesse fim de semana, tá? E isso culmina com a declaração concedida na entrevista coletiva após a grande vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Juventude no Alfredo Jaconi, quebrando um tabu que havia 97 para cá, 28 anos. Tá? Quando ele fala sobre a questão e admite que recebeu de fato uma proposta do Fenerbahçe e responde que não é o momento, que ele assumiu um compromisso com o clube e com os jogadores e que ele vai ficar. Tá? Eu achei sensacional essa postura. Sensacional. Isso é profissionalismo. Tá? Eu fico até... me sinto muito à vontade para falar sobre isso. Isso é profissionalismo. É chegar e falar, eu não vou abandonar o barco agora. Tem uma história a construir aqui. Me parece uma questão de tempo que o Felipe Luiz vá para o futebol europeu. Ele quer isso, mas não agora. E também ele vislumbra uma oportunidade melhor do que a do Fenerbahçe. Veja, o Fenerbahçe é um time que tem ótimos jogadores. Soyuncu, Fred, En-Nesyri, Talisca, são ótimos jogadores, é um time bom, um time que era treinado pelo Mourinho, cara, tem dinheiro ali. A proposta não deve ter sido baixa, certamente, acho que um salário superior ao que ele ganha no Flamengo. O Flamengo, até conversei com uma pessoa no Flamengo, trouxe essa informação no sábado, né, que me disse que foi procurado por uma possível compensação financeira, e o Flamengo não quis nem discutir essa possibilidade, até porque o Felipe Luiz já tinha negado a proposta. Tá? E a multa é baixa, a multa rescisória é baixa. Então, se o Felipe Luiz tivesse aceitado, seria muito difícil segurá-lo. Seria muito difícil segurá-lo. Então, ele deu um show de profissionalismo. Tá? O que vai acontecer no final do ano, a gente não sabe. Mas o Flamengo, ele vem encantando. Ele vem encantando. E é o seguinte, o Felipe Luiz fez o que o Jorge Jesus não fez em 2020. Ah, Bernardo, você está comparando o Felipe Luiz com o Jorge Jesus? Tô sim. Porque o Jorge Jesus havia assinado um contrato com o Flamengo o dia antes de aceitar a proposta do Benfica. Eu não engulo essa história até hoje, tá? Porque se ele tivesse, no caso, o Jorge Jesus ficado no Flamengo, seria coerente, evidentemente, com a assinatura do contrato. Ah, mas foi por causa da pandemia. Quando ele assinou o contrato, a pandemia já estava num estágio avançadíssimo no Brasil. O Brasil era marco zero da pandemia no mundo, já quando ele assinou o contrato. E aí ele sai logo depois. Por quê? Não foi por causa de pandemia, foi por causa de dinheiro. Tá? E o Felipe Luiz, diferentemente do Jorge Jesus, teve uma excelente oportunidade de ir para um clube grande no futebol europeu. Não é da primeira prateleira. A primeira prateleira eu me refiro à Alemanha, Inglaterra, França e Itália. Não vou nem colocar Portugal. Não vou colocar Portugal nessa história, não. Tá? Hoje não é. Hoje não é mais. Não é uma das 5 principais ligas do futebol europeu, a Liga Portuguesa. Mais. E o Felipe Luiz manteve sua palavra. É um homem de palavra. Eu admiro isso. Não impede que eu o critique por decisões tomadas no campo. Acho que o Felipe Luiz, mais uma vez, demorou para mexer no jogo contra o Juventude. O Luiz Araújo estava mal demais na partida, poderia ter saído antes. Ele sai, entra o Carrascal e o Carrascal entra muito bem no jogo. Tá? Então, evidentemente que a gente pode procurar, sim, razões para criticar o Felipe Luiz quando for pertinente, com todo o respeito. O próprio Felipe Luiz se coloca nessa posição. Critiquem, né? Mas quando a gente fala sobre o comprometimento de uma pessoa, aí acho que transcende a questão das 4 linhas. Acho que ele foi muito bem na resposta, e não foi só retórica, foi atitude, tá? A atitude de uma pessoa que recusou uma proposta e falou sobre isso abertamente. Né? Então ela recusa antes para depois falar. Não é que ela falou antes para recusar depois. Ela não quis valorizar o passe, no caso a pessoa, no caso o Felipe Luiz. Então eu gostei da atitude dele. E gostei de uma declaração que ele deu, no que diz respeito ao Saul, jogador que ele conhece muito bem, e que ele falou, talvez seja o melhor Saul que a gente viu na carreira. O que não é pouco. O Saul Nínguez
jogou bola pra caramba no Atlético de Madrid, tanto foi pro Chelsea. Foi jogador da seleção da Espanha, uma das melhores do mundo, inclusive. Se o Felipe Luiz fala que está tirando o melhor do Saúl, claro que tem ali uma vontade de se autoafirmar, lógico, né? O Felipe Luiz, ele gosta, ele é autoral, ele é um técnico autoral e tal, mas o Saúl tá jogando bola demais, cara. É indiscutível isso. É um jogador com a prerrogativa também de se movimentar bastante pelo campo, entrando pelo lado esquerdo, né, como fez no lance do gol do Arrascaeta, e o Arrascaeta está sendo muito decisivo. O Arrascaeta está marcando gol todo jogo, não só pelo Flamengo, mas também pela seleção do Uruguai. Então são vários aspectos positivos que a gente vai vendo. Agora, eu vou fazer um vídeo depois, tá? Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, sobre De La Cruz versus Jorginho, o que eu acho que vai acontecer na quinta-feira, que não me parece ser uma boa notícia no que diz respeito à utilização do Jorginho. Eu estou muito preocupado com isso, embora o Felipe Luiz tenha justificado a entrada do Alan no time titular por questão técnica, de ideia de jogo, de adaptação ao adversário que era o Juventude. E o Flamengo jogou muito bem. E tirando um pequeno momento ali no segundo tempo, em nenhum momento do jogo correu risco o time do Flamengo. Jogou muito bem, jogou muito bem. Por vezes, pecou nas escolhas dos jogadores. E aí o técnico não tem nada a ver com isso. É um passe que pode ser dado e vira uma finalização. No caso do Luiz Araújo, aquilo é inadmissível. Aquilo é para o técnico chegar e tirar. O jogador fez isso, saiu cara a cara com o goleiro, o Arrascaeta do lado dele, era só rolar para o Arrascaeta ia fazer o segundo gol. Aí depois ele comete uma falta completamente sem sentido no Alan Ruschel. Era a única jogada do Juventude, bola sobre a área. E dá ali uma oportunidade para o Juventude levantar uma bola sobre a área do Flamengo. Desnecessário. Então, esse tipo de coisa parte do jogador. É o jogador quem toma essas decisões no campo. Não é o técnico, ele não tem um joystick na mão e que ele controla as decisões dos jogadores. Eu acho muito importante a gente abordar essa questão também, sabe? Que não é assim uma coisa para a qual você olha e acha que é automática. O Felipe Luiz disse para o Luiz Araújo que quando ele chegasse cara a cara com o goleiro Jandrei no minuto tal, no segundo tempo do jogo entre Flamengo e Juventude, ele teria de chutar. Claro que não. Ali, quem entende o contexto é o jogador. É claro que é uma fração de segundos. Mas o jogador é treinado para isso, para tomar decisões em frações de segundos. Por isso que ele é jogador profissional. Tá? O Guardiola fala sobre isso. Todo jogador tem que ser um pouco treinador em campo. Ou seja, entender o que está acontecendo. E alguns jogadores são, e são muito treinadores em campo. O Saúl é um desses caras. É um cara que sabe entender perfeitamente a relação espaço-tempo. É um jogador diferenciado demais. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.